Fala paramétricos, tudo bom? Na aula de hoje ela foi uma aula que a gente fez porque a galera pediu, tá? A nossa aula sobre o New Trade Fair Milan, que eu tinha falado que se vocês quisessem, tivessem comentado para fazer aqueles pilares de maneira de pilar árvore que tem no projeto, eu faria aqui no canal para vocês. Vocês pediram, então eu tô fazendo, tá? Só que antes de a gente conseguir fazer aqueles pilares, a gente tem que entender um componente, tá? Que ele é o Closest Points. Então a aula vai ser sobre ele e hoje vocês vão ver que nessa aula já consegue fazer aquele tipo de pilar, tá? Só que na aula da seguinte, se fosse no Grasshopper, a gente vai aplicar de fato naquela outra definição do New Trade Fair Milan, tá? Então na aula de hoje, Closest Points vai ser o primeiro passo para a gente conseguir chegar naqueles tipos de pilar totalmente paramétrico, tá bom? Então se tu curtiu aqui, já tá gostando da aula que a gente vai fazer, te inscreve no canal, tá? Ativa as notificações para não perder nada do que a gente posta aqui no YouTube e, principal, nos segue no Instagram, oficina.paramétrico. A gente está postando todo o nosso conteúdo lá no Instagram, tá bom? Então é isso, vamos lá, vamos começar a aula. Bom, já estou aqui com o meu Grasshopper aberto. Primeira coisa, tá? Como eu só quero mostrar como é que funciona o componente, vamos fazer ele bem simples. Primeira coisa, superfície, vou criar uma superfície aqui no meu Rhino, tá? Para a gente depois levar para o Grasshopper. Pode ser aqui, esse tamanho tá bom, e eu vou levantar ela um pouquinho, vou levantar 10, tá? Beleza, levantei ela, vou trazer para o meu Grasshopper, Surface, botão direito, Set One Surface, aqui, e eu vou dar um hide no meu Rhino, tá? Beleza, temos ela aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu quero dividir ela, tá? Fazer subsuperfície. Isso aqui vocês já sabem. Isotrim, vou pegar aqui o componente Isotrim, mas a gente precisa também do Divide Domain. Esse aqui, tá? Vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente vai fazer divisão no Isotrim e ele pede uma superfície base. É a superfície que a gente referenciou, mas ele também pede um domínio, tá? E a gente vai criar esse domínio no Divide Domain. Ele pede um domínio base, que isso vem da superfície, tá? A gente põe ele aqui. E depois ele faz a divisão dos domínios nos valores que a gente botar entre U e V. Nesse caso, os valores de padrão são 10 e 10, tá? Valores padrão aqui, ó, 10 e 10. Eu vou botar ele agora no meu Isotrim. Ó, ele criou essa divisão, tá ali. Eu vou dar um preview off na minha superfície base, tá aqui, ó. Beleza, vamos deixar isso aqui esperando, tá? Porque agora a gente tem que fazer uns passos antes. Primeira coisa, eu vou pegar essa minha superfície, tá? E eu vou projetar ela no plano. Eu vou usar então Project aqui. Projetei ela no plano, tá? Qual plano? O plano é esse aqui, ó. XY. Vou até na real botar aqui, ó. XY. XY Plane. Vou botar ele aqui, ó. Feito. Projetou aquela minha superfície que eu tinha de base aqui, ó, que eu referenciei. E agora é o seguinte, eu quero botar um ponto que corra nessa superfície, tá? E tem esses limites aqui dessa superfície. O componente que a gente usa para fazer isso se chama Evaluate Surface, tá? O que o Evaluate Surface pede? Ele pede uma superfície base e ele pede pontos U e V. O que é isso? Vamos lá, olha só. Essa superfície aqui é o que eu quero que ele corra o ponto. Eu vou botar ele aqui então. E ele pede pontos U e V. Tá? Como é que a gente consegue dar esses pontos U e V? Com um componente chamado MD Slider. Esse aqui, ó. MD Slider. Slider multidimensional, tá? Ele vai me dar aqui, ó. Eu posso pegar esse pontinho e correr ele, ó. E ele me dá os pontos ali, ó. U e V. Certo? Se a gente pegar ele e ligar no U e V, ó. O ponto ele tá aqui. Ele tá correndo na superfície, mas ele tá só aqui, ó, de 0 até 1 e 1, ó. A gente tem que fazer uma coisa, um detalhe, tá? Botão direito aqui, ó, reparametrizar. Agora sim, ó, a gente consegue pegar esse ponto e correr ele inteiro aqui na minha superfície, e é isso que eu quero. Beleza. Tem agora esse ponto, tá? O que a gente tem que fazer? Vamos começar a fazer um pouquinho do pilar árvore. Ele me dá aqui, ó, de output, eu vou pegar aqui em cima um ponto, ó. Ele me dá output um ponto, que é aquele dali, tá? O que eu vou fazer? Eu quero que a partir desse ponto ele crie
uma linha em direção a essa superfície aqui, tá? Para cima, no caso, né? Que ele nasça nesse ponto e tem a direção aqui. Como é que a gente faz isso? Tem um componente chamado line, é uma linha, certo? Só que o componente que cria isso se chama line SDL. Essa daqui, ó. Tá? Por que é SDL? Porque ele precisa de um ponto de start, um começo, a direção, tá? E o tamanho dessa linha. Beleza? Ó, o começo vai ser o meu ponto. A direção eu quero para cima, então vai ser em Z, tá? Aqui. E qual é o tamanho que eu quero para ela? Vamos definir. Vou pegar aqui em cima um slider, ó. Eu vou entrar nele. O mínimo pode ser 0 e o máximo eu vou querer 10, que é o que a gente tinha movido aquela superfície, tá? 10. E eu vou botar uma casa depois da vírgula. Agora a gente pega aqui, ó, e põe no L. Agora olha só, ele cria aquela linha que nasce nesse ponto, corre, a direção dela é no eixo Z e a gente consegue escolher o tamanho dela. Tá? Beleza, isso aqui é a nossa base. O que a gente tem que fazer agora vai ser o seguinte. Vamos usar o componente chamado Control Points, tá? O que eu quero? Eu quero que, à medida que eu corra... Deixa eu focar aqui. Beleza. À medida que eu corro esse ponto, eu quero que esse pilar aqui reconheça quais são os pontos mais próximos aqui desses painéis, digamos assim, na superfície e que ele se conecte neles automaticamente. Tá? Parece difícil, mas não é. De novo, eu quero que esse ponto aqui, ó, que eu vou correndo, que vai se transformar em um pilar, que esse último ponto aqui, ó, de onde ele termina, reconheça quais são os que estão mais próximos aqui em cima na superfície, no caso nesses encaixes aqui nessas quinas, né? E ele faça a ligação com outras linhas. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, passo a passo. Primeiro eu quero pegar esse ponto que acaba aqui. Como é que a gente faz isso? Tem um componente chamado Endpoints. Tu dá uma curva e ele diz qual que é o ponto de começo e o de fim. Vou vir aqui, ó, fazer ele, tá? E ó, ele me dá o ponto de começo e o de fim. Eu vou pegar aqui o componente Point, trazer para cá e ó, aquele ali é meu ponto. Já fizemos o primeiro passo, tá? Beleza. Agora eu quero que ele reconheça os pontos que estão aqui em cima, tá? Então eu tenho que extrair esses pontos que estão aqui em cima. Vamos voltar aqui para cima no meu Isotrim. Eu tenho várias superfícies aqui, certo? É isso que o Isotrim me dá. Várias subsuperfícies, que é cada uma dessas que estão aqui. O que eu vou fazer? Eu vou desconstruir elas para conseguir pegar os vértices, tá? O componente faz isso, é o DWrap. Desconstruction Wrap. Esse aqui, tá? Tu dá um BWrap para ele, certo? E ele vai te dar faces, as arestas e os vértices. Vou botar ele aqui, ó. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Cadê? Ó, tem aqui as minhas arestas. Eu tenho aqui as minhas faces e eu tenho aqui os meus vértices, tá? Nesse caso eu quero só os vértices. Eu vou dar um preview off aqui, Desconstruction Wrap, tá? Beleza, tô ali com eles. Só que tem um pequeno esquema, tá? Aqui, ó, se vocês verem, olha só, eu vou pegar aqui o painel para mostrar a lista para vocês. Aqui e aqui. Opa, aqui. Olha só. Esse primeiro grupo que eu tenho aqui, ó, dessa superfície, ele me dá 4 pontos, tá? Que é esses aqui, ó. Por exemplo, digamos que essa aqui é a primeira superfície, ele me dá 4 pontos, ó. 1, 2, 3, 4. A segunda superfície, digamos que seja esta do lado aqui, ó. Vou voltar para cá. Essa daqui, ó. Por exemplo, essa superfície aqui, que é o grupo 2, ele me dá esses outros 4 pontos. Só que eu vou ter pontos repetidos. Porque a primeira me deu esse. A segunda vai me dar esse. E esse aqui, ó, eles vão ser repetidos da primeira. Tá? E assim, tu vai ter muitos pontos repetidos na superfície, tá? Como é que a gente consegue tirar os que estão repetidos? Bem simples, tá? Tem um componente chamado PoolDuplicates.
esse aqui. Basicamente ele vai pegar os pontos que estão duplicados e ele vai tirar eles, tá? O que ele pede, ó, ele pede pontos. Eu vou ligar os pontos aqui, só que tem um grande detalhe. Ele precisa ser uma lista inteira, tá? Ele tem que calcular todos os pontos que estão ali. Aqui, ó, a gente tem várias listas, ó, vários grupos, desculpa. Vários grupos. 100 grupos com 4 pontos cada um. A gente tem que vir aqui, ó, e flatten. Não se preocupem, tá? A gente vai ter uma aulinha sobre o que é o flatten, o que é o graft, reparametrizar, essas coisas de listas e grupos. Tudo a gente vai ver isso aí, tá? Não se preocupe. Só vem aqui, ó, botão direito, flatten. Tá? Opa, agora sim, botão direito, flatten. Agora, vamos só dar uma olhadinha, ó. Eu tinha 400 pontos e eu tinha repetidos aqui dentro e agora ele me dá 121. Tirou muitos pontos que estavam repetidos ali. Muitos, tá? Beleza, eu tenho aqui. Agora sim, ó, eu tenho esse meu ponto e eu quero que ele teste para esses pontos que estão aqui em cima e são únicos, tá? Olha só, o componente dessa aula se chama Closest Points. Esse aqui, tá? Ele tem o irmão, na real ele é o irmão mais novo, que tem o Closest Point. A gente usa muito esse Closest Point para fazer, por exemplo, botar padrões numa fachada. No nosso vídeo sobre fachada perfurada a gente usou ele, tá? Só que é o seguinte, o Closest Point ele pega um ponto e calcula para outros muitos pontos, tá? Vou trocar aqui, esse aqui. E ele te dá sempre todos os muitos valores, ó. Aqui eu estou testando um ponto para 121. E no Closest Point ele me dá 121 valores, ó. Ele me dá todos. E o Closest Point, a diferença dele, tá? É que ele tem esse N. Então tu pode escolher quantos valores tu quer que sejam mais próximos, tá? Por exemplo, eu vou botar aqui, ó, esse ponto no C e esse ponto no P, tá? Só que, ó, aqui ele tem uma diferença. Parece que é a mesma conexão, né? Mas não é. Aqui ela é trocada. Daqui para cá. E agora olha só. Ele tá me dando só 3 pontos aqui, ó. E a gente pode escolher nesse N. Por exemplo, vou pegar aqui um slider, ó, modificar ele. Nenhum número depois da vírgula. E eu vou botar de 1. Vamos botar 20. De 1 até 20, tá? E eu posso escolher, ó, um ponto mais próximo só. Se eu botar aqui 5, ele vai me dar os 5 pontos mais próximos em relação a esse ponto que eu tenho aqui embaixo, que é o do nosso pilar. Se eu botar 15, ele vai me dar os 15 mais próximos, ó. E se a gente vier aqui e mudar o MD Slider, ó, ele vai acompanhando todos que estão ali em cima, nessa minha estrutura. Tá? Então, o que vocês acham? Qual que é o último passo? Eu vou apagar esse Closest Point. O último passo é a gente pegar esses pontos que foram selecionados e ligar ele aqui embaixo. Como é que a gente faz isso? Usando um line. Line, esse aqui. Vamos lá, é desse ponto até esses pontos aqui. E pronto. Ó, ligou o meu ponto ali com os pontos que eu tenho. E a gente pode escolher a quantidade dele. Tudo paramétrico agora. Vamos lá, vamos desde o começo, tá? Aqui no Divide Domain a gente consegue escolher a quantidade de divisões. Eu vou pegar aqui no slider. Opa, vou entrar nele e botar 0. E eu vou botar 10. Como a gente tá usando ali, mas nenhum número depois da vírgula. Vou botar ele aqui, Ctrl C, Ctrl V, U e V, tá? Ó, aqui obviamente ele vai pegar nos 4 cantos, mas se a gente vier mudando aqui, ó, ele começa a se atualizar. Vou botar aqui, ó, 5 e 5. A gente consegue alterar isso. Aqui a gente consegue escolher a posição desse nosso pilar em relação à superfície que está ali em cima, tá? Aqui a gente consegue escolher qual que é o tamanho, ó, da nossa linha, do nosso pilar aqui. Ele pode vir até aqui embaixo ou ele pode vir até aqui em cima. Você escolhe. Aqui, ó, a gente pode escolher a quantidade de conexões que ele vai fazer. Ó. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Vocês sabem. Certo? Tudo isso aqui a gente pode escolher. Opa, esse aqui não pode sumir. Aqui é a minha linha, não pode sumir. Tá. Então, vocês podem agora escolher, vir aqui e descobrir não, né? Escolher qual que é a melhor maneira de fazer a conexão desses pilares.
desse pilar com a estrutura, tá? E agora, só para ficar bem bonitinho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pipe. Eu vou vir aqui, ó, com um painel e botar um valor. Ponto 1. Vou botar ponto 1, vamos ver como é que fica. Eu vou conectar ele no meu raio. E eu vou fazer a conexão, ó, dessas linhas aqui no C, com a minha linha de base que eu tenho aqui. E eu vou pegar aqui nos meus edges, ó, e vou conectar também no meu pipe. Agora eu vou dar um preview off nisso tudo aqui. E agora a gente tem essa estrutura. A gente consegue que a gente vai podendo escolher a posição dela e ela vai fazendo essa conexão automática, tá? Que é bem parecido com o que a gente consegue ver naquela nossa aula que a gente fez sobre o New Trade Fair Milan. É bem parecido, tá? Bom, então tá, essa aqui foi a aula de hoje, tá? Ela serviu pra gente mostrar como é que funciona esse closest points, tá? Mas a gente meio que acabou fazendo já a proposta da aula seguinte. Porém, tá? Na aula que vai ser sobre se fosse no Grasshopper, a gente vai pegar essa definição e aplicar junto com a que a gente tinha da definição passada, que era para fazer a cobertura, tá? E também, tudo automático, aquela coisa inteira. Então assim, espero que vocês tenham gostado, tá? A galera que me pediu para fazer esse tipo de pilar, a gente foi lá e fez, certo? E se tu gostou da aula, te inscreve no canal, tá? Toda semana a gente tá postando aula, vídeo. Põe as notificações também para tu não perder nada que a gente solta no nosso YouTube. E o mais importante de tudo, nos segue no Instagram. Todo o conteúdo que a gente posta aqui, a gente está postando também no Instagram, tá bom? Então, mas é isso, até a próxima aula.